Irmãos, olá a todos. Nesse instante eu vou compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus. Convido a todos para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nós faremos a leitura do capítulo de número 1, o verso de número 35 até o verso de número 39. O texto, ele diz assim: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Vamos orar nesse instante? Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor, graças te rendemos pela leitura da Tua Palavra e clamamos a Deus para que o Senhor fale ao nosso coração através dela. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, que traga iluminação a toda a nossa vida e que possamos realmente praticar aquilo que o Senhor deseja. Nos fortalece, ó Pai, nesse instante e nos conduz. Esta oração que fazemos em nome do Teu Filho amado. Amém. Irmãos, cada acontecimento na vida do Senhor Jesus, cada declaração proferida por Ele, tem que ser algo que deve despertar em cada um de nós um interesse muito grande. Todo verdadeiro cristão tem que se sentir interessado por aquilo que o Senhor Jesus diz, por aquilo que o Senhor Jesus faz. E na passagem que nós acabamos de considerar agora, o texto agora de Marcos, que acabamos de ler, ele mostra um desses eventos que devem realmente despertar o nosso interesse. E aqui a gente vê realmente uma das declarações do Senhor Jesus, uma dessas declarações, né, que deve realmente prender a nossa atenção. Jesus, ele revela aqui nesse texto que acabamos de ler, quais eram as suas prioridades. O que era prioritário realmente no ministério dele. E eu quero então que nós olhemos para o texto que nós acabamos de ler, olhemos para o exemplo que o Senhor Jesus ele acaba de nos dar. Eu quero que a partir desse texto então a gente extraia algumas aplicações práticas para a nossa vida. Então o tema da nossa mensagem hoje será as lições sobre prioridades. Lições sobre prioridades. O que era, né, prioridade para o Senhor Jesus? Nós vamos olhar então para esses versos e vamos pensar basicamente em duas questões. A primeira delas está no verso de número 35. O que era prioridade para o Senhor Jesus? O verso 35 ele nos mostra que Jesus ele priorizava a oração. E essa é a primeira coisa que eu quero que a gente pense aqui. Jesus priorizava a oração. Em todos os evangelhos, se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, em todos eles, em algum lugar, em algum momento, você vai encontrar o nosso Senhor Jesus fazendo uma oração. Vai encontrar ele falando com o Pai. E só para servir de exemplo, Jesus ele orou no batismo, ele orou quando ele escolheu os discípulos, ele orou por Pedro, orou por vários, né, motivos e em várias situações. Até depois da ressurreição, o Senhor Jesus ele orou. A oração, meus irmãos, ela era um hábito na vida do Senhor Jesus. E o texto que nós acabamos de ler, aqui no Evangelho de Marcos, ele é só mais um destes exemplos que revelam o Senhor Jesus, que mostram a sua vida, né, de oração. E o verso 35, então, ele começa falando ali que Jesus ele se levantou, né, em alta madrugada para poder orar. O alta madrugada aqui é aquela ideia assim de que Jesus levantou cedo. Jesus ele se levantou pela manhã, antes mesmo de escurecer. Se você for ver na sua Bíblia, normalmente os relatos bíblicos ali, eles dividem a hora em vigílias da noite. São períodos ali de 3 em 3 horas. E provavelmente Jesus ele orou na quarta vigília da noite, que era entre o período ali, entre 3 a 6 horas da manhã. Então a gente não tem um detalhe, né, falando, olha, foi nesse horário específico, mas a gente sabe que foi na quarta vigília da noite que ele começou a orar durante um determinado momento ali, e o dia então começou a
amanhecer, né? Começou a raiar o sol ali. E Jesus, então, ele realiza a sua oração nesse momento. Então, na alta madrugada. É interessante pensar que aqui nesse momento, Jesus ele estava cansado. Se você voltar o texto, ver o capítulo como um todo, você vai perceber que na parte da manhã Jesus ele foi para a sinagoga, dali na sinagoga ele estava dando aula, estava ensinando as pessoas, leu o texto da palavra de Deus e estava trazendo ensinamento, daí ele espera um demônio, depois ele vai para a casa de Pedro, encontra a sogra de Pedro com febre ali, né? O pastor Delcio falou a respeito disso, e ele cura a sogra de Pedro. Depois, no final da tarde, várias pessoas começam a aparecer ali para serem curadas, para terem seus demônios expelidos. E Jesus ele faz isso para várias pessoas, né? São muitas curas, muitos exorcismos, vamos falar assim. Jesus ele teve um dia extremamente agitado, um dia cheio. Provavelmente ele mandou as pessoas embora depois de um longo tempo, né? Dispensou o pessoal. E ele tá então cansado, ele teve um dia agitado e de madrugada ele levanta para fazer a sua oração. Apesar de todo o desgaste físico, isso não impede o Senhor Jesus de estar falando com o Pai, estar falando com Deus. É interessante que a gente, né, falando de nós, a gente se cansa fácil. E se a gente tem um dia muito agitado, muito turbulento, por mais que a gente levante no outro dia cedo, a gente fica com aquela sensação, nossa, podia ter... Né, quem dera eu pudesse ficar dormindo até tarde. Quando a gente tem a oportunidade, a gente realmente dorme até tarde. E Jesus, ele não pensa nisso. Né? A gente não vê ele colocando essa questão ali. Ele vai e ora. Então, mesmo depois do cansaço, ele poderia pensar, acho que eu vou ficar um pouquinho aqui agora descansando, depois eu levanto e toco o dia ali, faço o que eu tiver que fazer depois. Mas não, ele abre mão do descanso dele para poder falar com Deus. O cansaço não impediu o Senhor Jesus de levantar na alta madrugada para orar. E ele vai então para um lugar deserto. A ideia ali de um lugar extremamente isolado, né? Um lugar onde ele encontraria silêncio para poder falar com Deus, um lugar onde teria toda uma questão de uma privacidade para ele poder realmente estar a sós com o Senhor, para falar com ele em oração. Jesus ele não busca holofotes, diferente dos fariseus, né, que oravam e falavam ali, né, e levantavam a mão lá no templo e falava alto e queriam ser vistos das pessoas, para que as pessoas pudessem falar, aquele ali é de oração, né, aquele ali gasta bastante tempo orando e fala bonito e tudo mais. Jesus ele não tem essa preocupação, ele não tem esse desejo, né, de ver as pessoas orando. Ele podia ficar ali onde ele está e acordar cedo e ficar orando lá, levantando a mão e parecendo super espiritual, e todo mundo chega e falou, olha lá, né, ele curou, expulsou demônios, olha como é que ele está agora falando com Deus. Ele poderia dar uma de espiritual, mas ele não cede a nenhum tipo de desejo dessa forma. Ele vai então para o lugar sozinho. O objetivo dele não era ser visto das pessoas enquanto orava. O objetivo dele era comunhão com Deus, buscar fortalecimento através da oração, buscar realmente direção, se preparar para que ele pudesse então pregar, pudesse curar, pudesse fazer os milagres, pudesse desenvolver todo o seu ministério. Então ele tem realmente esse cuidado, essa prioridade de buscar a presença de Deus, de ter comunhão com Deus, de estar mais íntimo, mais próximo do Senhor a todo instante. O Senhor Jesus ele se preocupa com isso. Essa é a prioridade dele. E o verso 35 revela isso para cada um de nós. A segunda coisa que eu quero que a gente pense aqui está no verso de número 36 até o final do texto. Se, em primeiro lugar, Jesus ele prioriza a oração, né? Em segundo lugar, e é o último ponto já do nosso texto, hoje eu vou só colocar duas questões, Jesus ele prioriza também a pregação. Jesus prioriza a oração, Jesus prioriza então a pregação. O verso 36 e 37 fala que enquanto Jesus estava no lugar retirado orando, Pedro e os demais discípulos eles estavam à procura do Senhor Jesus. E quando eles encontraram ele, né, eles falaram, olha, todos te buscam, Senhor Jesus. Está todo mundo atrás do Senhor.
os discípulos ali, eles estavam determinados a achar o Senhor. E qual que era o motivo? O motivo era pegar o Senhor Jesus, levar ele provavelmente até a casa de Pedro, porque tinha um monte de gente ali. Então, durante o dia, no outro dia, né, Jesus tinha curado um monte de gente. E assim que o dia amanheceu, as pessoas, né, vamos para lá, né, que tem muito mais cura para ele fazer, vamos para lá que tem muito mais demônio para ele expulsar. Então, provavelmente todo mundo estava na casa de Pedro. E como Jesus tinha saído, né, eles vão atrás e falam: Jesus, corre lá, né, tem gente para atender, a casa tá cheia, né, tá todo mundo cercando ali a casa e estão procurando realmente o Senhor. E aí, a partir do verso 38, a resposta de Jesus ela é meio que surpreendente. Jesus, ele não vira assim para os discípulos e fala, né, nossa, tem bastante gente lá na sua casa, Pedro? É sério que tem gente precisando ser curada? Tem várias situações complicadas? Vamos lá resolver então, vamos lá atender esse povo. Jesus ele não fala isso. Né? A resposta dele meio que surpreende, porque Jesus ele simplesmente vira para os discípulos e fala: a gente vai para outros lugares, eu não vou lá para sua casa não. A gente vai, né, tomar um outro rumo. Então, vou visitar outros povoados, vou atender outras aldeias, nós vamos para outros lugares. Jesus aqui ele revela que quem dita a agenda dele não são as pessoas e também não são os discípulos. Né? Quem direciona ele é o Pai através da atuação do Espírito Santo. Então, ele, né, que direciona ali quem tem a agenda nas mãos. A expressão vamos que ele coloca aqui é um ponto importante para a gente pensar também, que quando Jesus ele está falando, eu tô de saída para outro lugar, mas ele não fala assim, eu vou sozinho, vocês, né, discípulos, vocês vão junto comigo. Isso mostra que Jesus ele está pensando, lembrando deles, do treinamento que eles têm, né, para fazer junto com ele, de todo esse discipulado. E Jesus ele fala assim que, né, por que ir para outros lugares? Por que eu tenho que ir para outros lugares? Ele fala, eu vou para lá para pregar. Então, o foco de Jesus não era curar, o foco dele não era expelir demônios, não era fazer grandes feitos miraculosos, grandes milagres. O foco dele era a pregação. Todas essas outras coisas, cura, milagre, expulsão de demônios, tudo isso era secundário no ministério do Senhor Jesus. Jesus ele fala, eu vim do céu, o propósito para o qual eu vim é pregar, é anunciar realmente a mensagem. E o verso, então, 39, ele segue uma sequência lógica. Se no 38 ele fala assim, vamos para outros lugares, no 39 a gente vê que ele foi. E no 38 ele diz também, eu vou para lá para pregar. E no 39 a gente vê que ele pregou. Outra coisa que aparece no verso 39 é que Jesus ele fez isso em toda a Galileia. A ideia ali do texto é que Jesus ele visitou todas as povoações, todas as aldeias, além ali de Cafarnaum. Né? Então ele visitou vários outros lugares. É uma ideia assim, de uma visita sistemática, de uma visita ordenada. Então ele foi ali no povoado, né? Pregou ali, foi para outro lugar e assim, né, caminhou. E pregou em toda a Galileia. A Galileia ela tem 65 quilômetros de norte ao sul e tem 40 quilômetros de leste a oeste. Então, esse é um trabalho que Jesus ele realizou e provavelmente durou semanas, se não meses, né? Pregando, visitando, passeando ali, passeando entre aspas, né? Por todo o lugar, né? Para que todos pudessem ouvir a mensagem, as boas novas de salvação, a mensagem do reino de Deus. Então, o foco de Jesus, a prioridade de Jesus era a pregação. A pregação ela tinha um lugar central no ministério dele. Eu quero concluir, então, o nosso texto aqui, lembrando o que eu falei lá no começo. Os eventos da vida do Senhor Jesus, eles devem realmente atrair sempre a atenção do cristão. E quando a gente olha para esse evento de hoje, para o texto que nós acabamos de ler, nós vemos o que era prioridade na vida de Jesus. Jesus ele não priorizava cura, milagres, grandes feitos. A prioridade de Jesus, o foco do ministério dele era a oração e a pregação. E pensando em tudo que nós
acabamos de ouvir, né, tanto a respeito da oração quanto a respeito da pregação dessas prioridades, né, de Cristo, eu quero extrair então algumas lições, né, importantes para a nossa vida. Nós vamos pensar então algumas aplicações, né, que relação que tudo isso tem a ver, né, com a minha caminhada cristã, com a minha vivência diária. Eu quero colocar então aqui duas coisas práticas para a gente pensar. Uma delas está relacionada com o primeiro ponto do sermão, que é justamente a questão da oração. Quando a gente olha aqui no texto e vê a oração do Senhor Jesus, nós vemos a importância que o Senhor Jesus ele dá para devoção pessoal. Pensa o seguinte, Jesus ele era puro, Jesus ele era santo, Jesus nunca cometeu nenhum pecado. Jesus ele é divino, ele é Deus. E Jesus, sendo quem ele sente necessidade de orar. Ele sente necessidade de ter essa comunhão com o Pai, de estar junto com o Pai, de estar realmente falando com Deus. Aquele que é o rei, ele mostrou que ele é servo ao buscar a presença, né, do Pai em oração. Se Jesus, ele sendo quem ele é, santo, puro, sendo Deus, ele tem essa necessidade de orar, quanto mais nós, né? Quanto mais nós devemos ter a necessidade de estar aos pés de Deus. Né? Diante de um exemplo desses, né, o que né, a gente pode dizer, o que eu posso dizer a respeito daquelas pessoas que não oram? Né? Muitos cristãos, vamos colocar entre aspas, eles não proferem nenhuma só oração durante o dia. Nem de dia, nem de manhã, né, quando acordam, muito menos de noite ao dormir. E quando ora, aquela oração assim meio mal feita, sabe? Aquela oração de qualquer jeito. E a gente tem que pensar, né? Não sei se você está nessa situação, mas quando a gente vê tudo isso, tais pessoas a gente pode considerar elas realmente como cristãs? Elas foram realmente alcançadas pela graça, foram realmente transformadas? O nosso Senhor Jesus, ele é dedicado à oração. A gente vê isso expresso, não só nesse texto de Marcos, mas em vários lugares, né, na palavra de Deus. O Senhor Jesus era um homem de oração. E ele sendo o Senhor de oração, os servos dele também precisam orar. Não faz sentido um servo jamais orar. O Espírito Santo, ele habita a nossa vida e ele incomoda a gente para a gente orar. Né? Ele fala realmente assim, né, poderosamente a nossa vida e a gente se sente realmente necessitado de estar na presença de Deus. E se uma pessoa não ora, é porque o Espírito não está ali para incomodar. Se o Espírito não está ali, isso quer dizer que essa pessoa ela não tem Cristo. E se essa pessoa não tem Cristo, não ter a Cristo, não ter o Espírito, é o mesmo que está no caminho de perdição. Então é uma reflexão que a gente tem que fazer, que se você não ora e isso não te incomoda, você tem que rever, né, a sua caminhada, né, com Cristo. Tem que rever o porquê que você está, né, aqui, nessa situação agora, junto com a igreja. Diante do exemplo do Senhor Jesus, o que a gente pode dizer para aqueles que oram pouco? Não aqueles que não oram, mas para aqueles que oram pouco. Quem ora pouco revela que entendeu muito pouco e tem muito pouco realmente da mente de Cristo. Se a pessoa ela pede pouco, ela pode esperar muito pouco de Deus. Se as orações elas são poucas, a graça, a fé, a força, a paz, a esperança, elas são praticamente inexistentes, são extremamente limitadas na nossa vida. Então nós precisamos ter assim uma santa vigilância no que diz respeito à nossa vida de oração. Nós precisamos desenvolver o hábito de oração. A gente precisa se arrepender, né, das vezes em que a gente negligenciou tudo isso, das vezes em que ao invés de orar a gente preferiu dormir, ao invés de orar a gente preferiu assistir um filme, a gente preferiu fazer qualquer outra coisa,
Porque eu estava cansado, porque o dia foi muito corrido, porque eu tinha outras coisas para fazer, porque não era prioridade. Nós precisamos ter essa mudança de atitude. E a gente tem que caminhar, né, seguindo os passos do Senhor Jesus. E uma outra aplicação para a nossa vida, se, né, eu falei sobre oração, né, no primeiro ponto, e a primeira aplicação é nisso, a segunda é para a gente pensar sobre pregação. Jesus, ele veio lá do céu e o objetivo dele, como ele fala aqui no texto, ele veio para pregar, ele veio para ser um mestre. Jesus, ele veio para cumprir realmente o ofício de profeta. Ele é aquele que era a boca de Deus, que falava realmente a respeito de Deus, falava aquilo que Deus queria transmitir ao povo. Jesus, ele veio para realizar uma obra evangelística. Jesus, sendo um Deus sábio, um Deus poderoso, ele veio para o mundo para servir, e ele serviu. O ministério dele serviu através de um ministério, né, de pregação, através de um ministério de ensino. E um dos principais aspectos mesmo da missão do Senhor Jesus é que ele, por todo lugar que ele passava, né, por todas as localidades que ele percorria, ele publicava as boas novas de salvação. Ele levava luz para aquelas pessoas que estavam nas trevas e levava perdão, né, até para os piores pecadores. Hoje tem muito cristão, normalmente entre aspas, né, tem muito cristão que não dá valor para a pregação. Tem crente que ele prefere muito mais ir a um culto só para ouvir música e ouvir pregação sentimental, né, sentimentalista, ficar se emocionando do que focar na pregação. Tem cristão hoje que ele reclama se o pastor pega a Bíblia e começa a expor o texto ali, começa a falar versículo por versículo, falar o significado de cada versículo, mas ele que reclama, ele também aplaude, né? Se o pregador é aquele pregador coaching que te faz rir e faz você se sentir alegre, se sentir motivado, se sentir contente, ou que faz você chorar e falou lá de coisa sentimental e tocou seu coração, você ficou com o braço ali arrepiado e as lágrimas caíram. Eu gosto de ir para a igreja para ver coisa envolvente, né? E deixa para lá a pregação, né? A letra mata, como muita gente fala. E quando você olha para o ministério de Jesus, em nenhum momento ele faz essas coisas. Jesus, ele prega, ele só prega. O foco dele é a pregação. Não sei se você já leu o Sermão do Monte. Se você quiser voltar algumas folhas aí na sua Bíblia, está lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Então são 3 capítulos. Jesus, ele expõe um sermão. Então é um sermão, é uma pregação. Então ele fala que ele senta lá no pé da montanha e começa a falar com as pessoas. Fala o capítulo 5 inteiro, 6 inteiro, o 7 inteiro. Então pensa quanto tempo demorou para Jesus falar tudo aquilo, quanto tempo demorou para Jesus ensinar todas aquelas coisas. E se você ler lá, você não vai ver nada motivacional, nada emotivo, nada para você chorar, nada para você, enfim, né, se sentir tocado. Não tem música, né? Não tem, é só pregação. Porque o foco dele é pregar. Jesus pregou, os apóstolos pregaram, os cristãos do primeiro século pregaram, os cristãos hoje pregam. Cristãos pregam. Irmãos, pela pregação, a igreja ela foi chamada, pela pregação, a igreja foi formada, pela pregação, a igreja é mantida saudável, pela pregação, os pecadores eles são despertados, né? Pela pregação, as pessoas elas vão realmente até Cristo, pela pregação, nós que somos cristãos, nós somos edificados, pela pregação, o mundo inteiro ele pode ser transformado, né? Ele pode ser mudado, né? O cristianismo ele é anunciado ao mundo pagão, né? Através da pregação. A Bíblia fala que houve uma época em que os crentes eles transtornavam o mundo. E não é porque eles ficavam fazendo pregação motivacional ou pregação sem conteúdo. Eles transtornaram o mundo
causa da palavra que era pregada. E essa é a grande ordenança para cada um de nós. Nós devemos pregar a palavra. É através disso que vai haver conversão, é através disso que almas elas serão realmente salvas. E é isso que a gente tem que priorizar, a pregação da palavra. É isso que tem que ser a minha prioridade, é isso que tem que ser a sua prioridade. É isso que o Senhor Jesus mandou você fazer. Ide, pregai o Evangelho. Esse é o nosso dever. E a gente tem que priorizar isso também. Que Deus ele abençoe a nossa vida, a gente possa refletir a respeito do andar da nossa vida, de oração, e refletir a respeito também da pregação, tanto da questão de nós valorizarmos a pregação, quanto da questão de nós pregarmos. Que Deus ele nos fortaleça, que Deus te abençoe, te ilumine, e que você possa realmente imitar o exemplo do Senhor Jesus que nós vimos aqui nesse trecho de Marcos, e que a sua vida possa realmente priorizar aquilo que o Senhor Jesus priorizar, oração e pregação. Deus abençoe. Vamos orar? Amado Pai, te agradecemos pela Tua palavra e clamamos a Deus para que o Senhor trabalhe o nosso coração e molde, ó Pai, as nossas motivações. O Senhor sabe que muitas vezes abrimos mão de orar porque simplesmente pensamos no nosso próprio eu. Somos egoístas e por muitas vezes, ó Deus, preferimos descansar, preferimos dormir, preferimos fazer qualquer outro tipo de atividade, se envolver com lazer. Preferimos todas as coisas, menos falar contigo. E clamamos então para que o Senhor nos perdoe. E que o Santo Espírito que habita em nós, que Ele incomode a nossa vida para que possamos realmente ter uma caminhada cristã realmente de joelhos, na presença do Senhor em oração. Também pedimos a Deus para que o Senhor nos ajude a valorizar a palavra pregada. Que nós possamos ter esse entendimento que é através dela que a gente cresce, que é através dela que a tua igreja se mantém saudável, que é através dela que o mundo é transformado, que as pessoas são alcançadas. E que o Senhor incomode o nosso coração, para que possamos também pregar essa palavra com ousadia, com coragem para fazer discípulos e transformar a vida daqueles que estão distantes de Ti. Nos ajude, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Essa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, boa semana, Deus te abençoe, compartilha essa mensagem e que você possa terminar esse vídeo realmente focando naquilo que é prioridade, orar e pregar. Deus abençoe. Até!